A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes e você está na ACAT, Academia Teológica Ensinos, e hoje estamos aqui para aprender a lição dos jovens, lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. Vamos fazer a nossa oração para que a gente possa iniciar o nosso trabalho e receber a bênção de Deus. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aprender a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre cada aluno, sobre todos que irão assistir essa aula, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Colocamos nas Tuas mãos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos aqui, antes eu quero que você saiba que você pode adquirir esses slides e você pode então acessá-los lá na Catflix. A Catflix é uma plataforma que é o ambiente do cristão na internet e você pode adquirir todos os nossos materiais e nós lançamos agora o plano semestral. Mesmo sendo bem baixo o valor de acesso, porque o valor anual, que é uma assinatura de um ano, viu? O valor anual são 12 parcelas de R$ 29,90, está na promoção. O link da promoção está lá no grupo do WhatsApp. Está na descrição do vídeo aí o link para acessar o grupo do WhatsApp. Então, o plano anual já é bem em conta. E nós temos agora o plano semestral, dá um valor total de R$ 179,00. Você pode parcelar em 6 vezes. Então é muito em conta. Não perca tempo. Quer conhecer a Catflix? Vem comigo, vamos conhecer. Eu vou te mostrar e você vai ver a riqueza que tem ali. Vem comigo. Como você está vendo, seja muito bem-vindo à Catflix, o ambiente do cristão na internet. Pegue o teu notebook, um cabo HDMI, você pode colocar na televisão, como você está vendo aqui. Aqui tem os vídeos de boas-vindas, descendo você vai encontrar o curso de oratória, que são 50 videoaulas, um dos melhores cursos de oratória do Brasil. Descendo você vai encontrar o curso de capacitação para professores da EBD, o curso básico em teologia, lembrando que básico não é porque é inferior, é porque é a base, são 10 módulos. O curso médio em teologia são 8 módulos. E o bacharel em teologia, que são 15 módulos. Então você pode adquirir os conteúdos, slides dos jovens, dos adultos. É uma riqueza de conteúdo e tem muito mais conteúdo. Nós estamos alimentando, colocando séries. Já tem aqui série Missões, tem abaixo também a série Família, que é palestra para casais. E vamos colocar muito mais conteúdo aqui. Lembrando que esse valor promocional de R$ 29,90, você faz a assinatura de um ano, 12 vezes. Mas se você quiser o plano de 6 meses, o plano de 6 meses é R$ 179, muito mais barato. O conteúdo é o mesmo, só vai mudar o tempo de acesso. Quem fizer assinatura para um ano, acessa durante um ano. Quem fizer assinatura de 6 meses, acessa durante 6 meses. É uma riqueza de conteúdo e você não pode ficar de fora. Edifique-se. Conquiste liberdade para você ter segurança para ministrar com propriedade, adquirindo esse conhecimento, pode ter certeza, você vai prosperar no teu ministério. Deus abençoe. Já que você conheceu a Catflix, não perca tempo, vamos estudar juntos, esteja lá dentro da plataforma, você vai ver a riqueza maravilhosa que é o conhecimento que tem ali. Lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. Texto principal. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3 e 9. Lição muito edificante. Resumo da lição. A forma como tratamos nossas finanças mostram quem está no controle de nossas vidas. E aí você já vai vendo que essa questão que envolve finanças, dinheiro, é fácil de conversar para quem tem saúde espiritual. Quem não tem saúde espiritual vai ter dificuldade para entender isso. Mas quem tem saúde espiritual vai aprender lições preciosas através desse estudo. Vem comigo. Objetivos. Mostrar a história e a utilidade do dinheiro. 2. Saber a respeito do que Deus pensa sobre o dinheiro. 3. Ressaltar a advertência bíblica quanto ao mau uso do dinheiro. Vamos para frente. Leitura bíblica em classe, Deuteronômio 8. 11 ao 18, tem várias leituras, eu fiz mais um slide ainda, e nós temos aqui Mateus 6, 19 ao 24. Geralmente eu coloco tudo no slide só, mas são vários textos, tive que fazer 2 slides. Vamos lá. Introdução. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele sim. Começamos por aqui. Não é o dinheiro a raiz dos males, é o amor. É um sentimento
ao dinheiro. Aprenderemos que o dinheiro deve ser nosso servo e não nosso senhor. Só isso. O objetivo da lição é fazer com que isso aqui, trabalhe para Deus e para nós. Não nós trabalhar para o dinheiro. Servir ao dinheiro. Tem como, pastor Rodrigo? Vem comigo que você vai aprender lições preciosas nesta lição. O dinheiro e sua utilidade. Primeiro tópico. Primeiro, uma visão histórica do dinheiro. No mundo antigo, estou falando lá na Idade Antiga, antes de Cristo, tá? Tem a Idade Antiga, tem a pré-história, que é antes da escrita, né? A escrita surgiu 3.000 anos antes de Cristo. Antes da escrita, pré-história. Aí vem a história antiga, depois vem a Idade Média, depois vem a modernidade e a pós-modernidade. Então, lá na história antiga, antes de Cristo, no mundo antigo as pessoas usavam fazer o escambo. O que é isso? Troca de materiais para satisfazer suas necessidades. Então não tinha esse dinheiro, moeda e papel. Não tinha. Eles faziam as trocas. Tá? Eles avaliavam dentro de uma ideia cultural, questão de valores, está meio parecido. O ser humano sempre foi inteligente nessas questões. Não, eu troco contigo isso aqui. Está dentro daquilo que eu acho que tem o mesmo valor. E eles faziam o escambo. Ninguém sabe no mundo determinar como eles avaliavam o valor das coisas, mas era feito o escambo. Nós temos aqui uma ideia social de entendimento comum. Eu acho que está dentro, vamos trocar. Tá? Te dou um boi aqui, você me dá esse saco de cereal aí. Ok, vamos lá. E era assim, claro, teve pessoas que foram lesadas, sem dúvida, mas era feito dessa forma, o escambo, a troca. Letra B. As primeiras moedas cunhadas, aqui tem uma, ela tem aqui tipo a cabeça de um leão, e aqui, não sei, não dá para definir direito o que era, se era uma ave, algumas outras moedas, alguns desenhos até mostram, né? Se era uma ovelha, o que era, tá? Mas o que acontece? No mundo antigo, as primeiras moedas cunhadas oficialmente por um governo teriam surgido por volta de 640 a.C. na Anatólia, atual Turquia, com o selo do rei Alíates, da Lídia. Foram os lídios, que se tem notícia no mundo, os primeiros a cunhar uma moeda. Letra C. O papel. E agora, pastor Rodrigo, o papel. Durante a dinastia Song, por volta do ano 1000 da nossa era, na província chinesa de Sichuan, que o império emitiu oficialmente o primeiro papel moeda no mundo, ou do mundo, o jiaozi, feito a partir da casca, da moreira. Por que, pastor Rodrigo, que foi necessário criar o papel? Dependendo do tipo de comércio ou transação, negociação, era muito pesado levar o metal, a moeda, e o papel é mais leve. Então foram desenvolvendo essa questão do papel. Foram os chineses que criaram, né, o papel e legaram ao mundo essa questão do papel. Então, só para você ter uma ideia, lembrando que essa palavra monetário, né, moeda, vem da deusa Juno, que tinha um templo. Deusa Juno, uma coisa assim, me fugiu agora. Só me vem essa lembrança agora aqui. Se você procurar, bater na internet, você vai ver a deusa Juno, dos romanos, que ela tinha um local onde ela ficava, se chamava Monete, Juno Monete, algo assim, e de onde surgiu a palavra moeda para o português e também monetário, que vem dessa deusa Juno Monete, ou algo assim, tá? Me fugiu agora. A pesquisa você já vai achar fácil. Vamos lá, então só um breve histórico da questão do dinheiro. 2. O valor do dinheiro. Visto que o mundo atual é extremamente capitalista, o que é? Tudo as pessoas querem arrecadar, então elas colocam o preço. Eu quero capital, então tudo tem preço. As pessoas querem arrecadar, querem acumular. Visto que o mundo atual é extremamente capitalista,
Não tem problema você arrecadar, você também, você que me ouve, você quer também adquirir para tua casa, comprar um móvel, tá? Estou falando de algo extremo. Tá? O mundo é extremamente capitalista. Não perdoa. Tudo tem seu preço. Mundo capitalista é que tudo tem seu preço. Dessa forma as pessoas pensam que quanto mais dinheiro alguém tiver, mais poderá adquirir bens materiais. Essa é a ideologia de um mundo capitalista. Quanto mais dinheiro, mais bens. Agora vejam bem, e isso faz com que quase todos, quase, tá? Não todos, quase todos desejem acumular tesouros na terra. Por isso que Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra, porque ele sabe, o mundo já na sua época já era capitalista. As pessoas queriam bens, bens e bens. E aí nessa vontade de querer bens, tem que ter dinheiro, tudo tem preço. Já existia o dinheiro. Surge o dinheiro quase 700 anos antes de Cristo, em 640 ali, tinha as moedas. Né? A princípio, moedas começaram a ser feitas de ouro, prata, depois ela vem a ter um objeto mais comum, né? Um metal e assim por diante. Confere lá Mateus 6,19, Provérbios 30 e 15. Todo mundo quer acumular riquezas nesse mundo. E isso é extremamente ser capitalista. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus, tem que tomar muito cuidado. O mundo é assim, o valor do dinheiro. As pessoas entendem que o dinheiro, ter o dinheiro, significa transformá-lo em valores. Até tem uma dica boa. Perdão, a aula não é exatamente de economia, mas o dinheiro só tem valor se você transformar ele em bem. E o dinheiro, só para você deixar guardado ali, ele não tem necessariamente valor. Agora, você pegar o dinheiro, comprar um bem, aquele bem ele tem um valor. É por isso que é avaliado os tesouros dos países. Porque senão seria fácil. Não, mas é só fazer bastante papel, dinheiro e o país ficar o mais rico do mundo. Não, tem que ver as riquezas em valor que aquele país tem. O dinheiro é feito de acordo com os valores materiais que aquele país tem. Quantidade em ouro, em patrimônios, em agricultura, em grãos, uma série de coisas. Tá? O assunto aqui não é isso, mas quem tem dinheiro, ele transforma em valor, ele sabe que ele pode acumular valores. Tá? Lembrando que o dinheiro não é necessariamente valor, você tem que transformar ele em valor. Né? Tua casa tem valor, teu carro tem valor, e assim por diante. Então vamos lá, confere Mateus 6,19, Provérbios 30 e 15. Os irmãos perdoem que nós já estamos entrando no inverno aqui na cidade de Lages, estamos no outono, né? Mas já é frio, já estou com blusa. E aí isso já mexe, você liga o ar quente no carro, você pega um sereno quando sai do culto, isso já mexe com a nossa saúde. Então às vezes dá uma enroscada aqui, os irmãos tenham misericórdia e compreendam, né? Vamos lá. Um assunto bastante espiritual. O que é isso? Quem se desprende do material por amor a Deus demonstra um grande nível de saúde espiritual. Aprenda isso. Quem se desprende do material por amor a Deus, eu vou ofertar para a obra de Deus, eu vou devolver o dízimo, eu vou ofertar no departamento e assim por diante, eu vou ofertar no culto. Se ele se desprende do material, é porque ele demonstra ter saúde espiritual. Visto que o dinheiro pertence a Deus, quem ajuda a obra de Deus com valores de qualquer espécie, revela que confia sempre no cuidado e provisão de Deus. É por isso que é fácil, Provérbios 3:9, você entender. Honra o Senhor com os teus bens e se encherão os teus lagares de mosto, os teus celeiros de bênçãos. Honre e se encherão. Essa lei ela é imutável. Qual a lei? A lei do retorno. O próprio Deus estabeleceu isso. Se você honrá-lo, ele vai fazer isso retornar para a tua vida. Então, para a pessoa honrar ao Senhor, ela tem que ter saúde espiritual. Essa saúde espiritual é detectada de que forma? Minha vida está nas mãos do Senhor, Ele cuida da minha vida, Ele não vai deixar faltar o necessário para a minha vida. Ele tem uma obra na terra que eu tenho responsabilidade com esta obra, então se eu ajudar na sua obra, automaticamente Ele não vai deixar faltar recurso na minha vida para que eu continue
com a responsabilidade da manutenção da sua obra. Então Deus está no controle, a pessoa tem saúde espiritual. Aí ela faz o dinheiro trabalhar para Deus. Ela transforma o dinheiro num servo e não o oposto. Vamos entender algo aqui, vem comigo. Deus e o dinheiro. Tópico, os dízimos. Devolver os dízimos voluntariamente ao Senhor sempre foi uma prática de gratidão dos filhos de Deus pelas provisões do Senhor. Desde Abraão, quando não tinha lei escrita para trazer dízimo, ele já devolvia os dízimos. Que é isso? Prática de gratidão. E reconheço que tudo que está nas minhas mãos foi o Senhor que me concedeu. Então, eu vou o dízimo. A 10ª parte eu vou oferecer para o Senhor. Só que, deixa eu explicar algo aqui. Apesar de ser uma prática voluntária, mais à frente eu vou clarear essa questão de você oferecer o dízimo ao Senhor. Porque alguém pode dizer, Deus não precisa de dinheiro. Não precisa mesmo, você já vai entender. Vamos lá. Apesar de ser uma prática voluntária, devemos ter consciência de que é um dever. É um dever devolver o dízimo. Por quê? Porque tem a obra do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, mas ele tem uma obra na terra. Você já vai entender, preste atenção. Apesar de ser uma prática voluntária, quem devolve dízimo deve oferecer voluntariamente. Eu não posso. Eu pastoreei igrejas 10 anos. Nunca obriguei alguém a devolver dízimo. Não. Eu ensino. Não se deve ser obrigado, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem que ser voluntário. É uma atitude de gratidão. Agora, nós devemos ter ciência que é um dever. Eu tenho compromisso com a obra de Deus. Está sobre a minha responsabilidade a manutenção da obra de Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra precisa. A obra é feita num mundo capitalista. Não que a obra seja capitalista, apesar dos escândalos que tem por aí, né? Não podemos generalizar. Existe homem de Deus tementes. A obra de Deus não é capitalista, mas está num mundo capitalista. E tudo requer investimento financeiro. Então, eu que tenho a responsabilidade da manutenção na obra de Deus, eu devo ter consciência, eu tenho o dever de dar essa manutenção. Deus permite canalizar bênçãos materiais na minha vida para que eu dê a devida manutenção na sua obra. Então, eu devo fazer isso voluntariamente, não é obrigado, mas tenho que ter consciência que é um dever. Por que é um dever, pastor Rodrigo? Porque o próprio Senhor Jesus falou que é um dever. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus disse assim: vocês devolvem os dízimos das menores coisas de Israel, mas omitem o principal da lei, que é justiça, misericórdia e fé. Jesus disse, deveis devolver o dízimo. É um dever, mas não omitam a justiça, a misericórdia e a fé. Foi o próprio Jesus que disse, deveis. Ele falou que é um dever. Por quê? Porque a responsabilidade da manutenção da obra de Deus está sobre sobre as nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade. Confere lá Mateus 23 e 23, e é por isso que os hebreus, lá em 7 e 8 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, alguns dizem que foi Paulo, Apolo, não sabemos, outros Barnabé, outros Timóteo, tem várias teorias, não sabemos, não importa. Mas ele escreve, isso já depois de Jesus morreu, ressuscitou, e a igreja já existia há mais de 20 anos. E ele escreve essa epístola aos crentes hebreus, que eram hebreus convertidos, e entre esses crentes, porque eles eram hebreus, vieram do judaísmo, eles, a Bíblia não fala ali, os hebreus, né? Mas dá a entender que a prática era comum. Mais de 20 anos depois que a igreja já estava estabelecida, mais de 20 anos que Jesus já tinha ido ao céu, assunto ao céu, os crentes hebreus devolviam dízimos. E o escritor aos Hebreus não censura eles a pararem de devolver o dízimo. Não censura, pelo contrário. O escritor aos Hebreus diz, olha, aqui na terra, homens que morrem recebem os dízimos. Isso é a prova de que esses crentes estavam devolvendo dízimos e o escritor aos Hebreus não censura eles. Ele diz, aqui na terra homens que morrem tomam os dízimos, mas ali aquele que vive. Olha que tremendo, irmãos. Quando um homem que morre recebe o dízimo aqui na terra,
a intenção desta obra é recebida por aquele que vive lá no céu, o próprio Senhor Jesus. Ele recebe, é uma obra de intenção. Que intenção é essa? Gratidão e compromisso com a obra de Deus. Então, aqui tem uma revelação sensacional. Aqueles que condenam, criticam, a prova de que os crentes, que eram hebreus convertidos, praticavam, sendo crente, a prática da devolução dos dízimos. O escritor aos Hebreus não censura, está escrevendo para eles e fala com eles. Aqui na terra, homens que morrem recebem os dízimos, mas ali, aquele que testifica que vive. Então ele deixa claro que era uma prática entre os cristãos agradecidos, entre os cristãos comprometidos, e não tem problema nenhum a pessoa fazer isso. Eu mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, sou dizimista há 26 anos, nunca tem me faltado nada, nada mesmo. Pelo contrário, é uma qualidade de vida com dignidade que Deus tem concedido, porque Ele concede isso. É lógico, né, irmão? A gente tem que ser justo, né? Eu sempre disse às minhas ovelhas, quando pastorei igrejas, os meus alunos, dízimo de 0 é 0. Às vezes a pessoa passa por dificuldade, está sem salário, está sem renda, às vezes um infortúnio pode acontecer, um problema sério de saúde, alguma coisa assim. Como eu disse, ninguém é obrigado. E nenhum obreiro pode obrigar ninguém a devolver dízimo. Mas devemos ensinar que quando a pessoa tem sabedoria, boa administração, compromisso com a obra de Deus, compromisso com a verdade, olha, irmãos, Deus honra. Tem até o testemunho de tinha 2 irmãos. Foram no culto, mas antes de ir para o culto, eles saíram do serviço e pegaram o pagamento. Foram para o culto. Aí, indo para o culto, ouviram a palavra de Deus, o pastor dizia lá no culto: crente não mente. Crente tem que ter compromisso com a verdade. Crente tem que ter compromisso com a obra de Deus. Crente que tem compromisso e responsabilidade com a obra de Deus, Deus protege ele até o que ele tem. Deus protege, Deus guarda. Seu dinheiro, seu salário, e o crente ouvindo ali. O crente foi para casa, acabou o culto, os 2 amigos vieram do serviço, foram para casa. Aí um disse para o outro: olha, eu vou deixar só um pouquinho de dinheiro aqui na carteira e todo o meu pagamento vou colocar na meia. Colocou na meia, né? Sabe? Muito assalto aí, tá? Colocou na meia. Aí estavam indo para casa, vem um ladrão. Passa o que tiver de dinheiro aí. Apontou a arma. Os 2 entregaram, né? O que tinha de dinheiro. Um entregou o dinheiro, o outro pegou e entregou. E o ladrão foi. Aí aquele que ouviu a mensagem, ficou meditando, temeu, ele pensou: poxa, mas eu estou mentindo. Porque eu falo, passa todo o dinheiro, eu só entreguei o dinheiro que estava no bolso, mas eu estou com o dinheiro na meia. Ele pegou e chamou o ladrão. O cara: o que é, rapaz? Quer levar um tiro? O outro: o que você está fazendo? Ele disse: não, eu menti para você. Eu sou crente, não posso mentir. Eu tenho mais dinheiro na meia aqui. O ladrão voltou lá e disse: tu é o quê? Sou crente. Eu respeito muito os crentes, não roubo de crente. Está aqui teu dinheiro de volta. Pode ir para casa. Aleluia. Aleluia. Quem ama a palavra de Deus, quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com a obra de Deus, Deus protege tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Confia nisso, é por fé. Então, irmãos, ser dizimista é uma prática voluntária. Devemos ter consciência que é um dever dos filhos de Deus, porque reconhecer que tudo vem de Deus, mostrar que tem fé na dependência e no cuidado de Deus e dizer: Senhor, eu tenho compromisso com a tua obra. Sinceramente, irmãos, ninguém é obrigado a devolver dízimo, e se as pessoas não querem devolver dízimo, não tem problema. Tem o direito de ir na igreja, a entrada é pública, beleza. Mas vamos ser sinceros, irmãos. Tem pessoas que não devolvem o dízimo e eles não atacam a obra de Deus, não atacam os dizimistas, não atacam os pastores e não ficam tentando desconstruir quem devolve, destruir quem devolve. O quê? Você devolve dízimo? Você não devia devolver dízimo, rapaz. Você vai colocar dinheiro na mão dos pastores para ficar gastando do jeito que querem. Tal. Tem gente que fala não devolve e ainda quer fazer com que os outros não devolvam. Esse tipo de pessoa eu qualifico, sabe de que forma? São pessoas ingratas.
De que forma? São pessoas desonestas. De que forma? Ele usufrui da luz que os dizimistas pagam, ele usufrui do conforto da igreja, senta num banco bom, ele usufrui do ar-condicionado que os dizimistas pagam, ele usufrui de todo o conforto da igreja, de ter um templo, ele usufrui desse templo. E aí fica falando mal dos dizimistas. Ele não ajuda com 1 centavo, com R$ 1. E o correto mesmo, essas pessoas que não devolvem dízimo e ainda falam mal do dízimo e ainda querem fazer com que os outros não sejam dizimistas, o correto era eles ir na igreja, sentar numa lata de tinta lá fora da igreja, em dia de chuva, armar uma lona para eles lá fora. Eu digo, meu amigo, você não é dizimista, não ajuda com R$ 1, tá? E o correto seria você ficar lá fora, sentadinho lá fora, e não usufruir de toda a fidelidade de quem é dizimista. Porque essas pessoas são desonestas. Ela usufrui de toda a fidelidade de quem é dizimista e não reconhece, fica falando mal de quem é dizimista, fica falando mal da administração da igreja e ainda quer fazer com que os outros não devolvam o dízimo. Isso vai ter um acerto, irmãos. Um dia vai ter um acerto. Vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu cheguei na igreja e uma mulher, nem crente é, chegou para mim e disse, pastor, eu vim visitar a igreja de vocês. Como eu me senti bem aqui, que agradável. Que agradável. Com certeza, ela disse, com certeza, porque nós sabemos que as igrejas não são respaldadas pelo governo. Não vem verba do governo para as igrejas evangélicas. Nós sabemos, ela disse, com certeza, toda essa infraestrutura tem um custo. E como eu estou me sentindo tão bem, eu acho que é desonesto da minha parte não querer me envolver também com a manutenção dessa infraestrutura. O que eu tenho que fazer? Olha o que ela me disse. O que eu tenho que fazer para contribuir na manutenção dessa infraestrutura? Eu pensei comigo, meu pai amado, o senso comum, não era nem um discernimento espiritual. Ela não pediu, eu quero ser dizimista, quero ser ofertante, eu entendo os princípios espirituais do reino de Deus. Não falou nada disso. Ela veio com uma visão lógica, comum. Pastor, eu estou visitando a igreja de vocês, estou gostando, né? Faz poucos dias que eu estou vindo aqui e eu percebo, é tão agradável aqui, isso tudo tem custo. E é desonesto da minha parte não querer ajudar. O que eu tenho que fazer? Tem um carnê, tem alguma coisa? Daí eu fui orientando ela, olha, existem as ofertas, existem os dízimos. Então, se você desejar ofertar, ajudar, parabéns por essa tua consciência. Meu amigo, eu fiquei pensando, Jesus amado, tenhas compaixão, Pai, daqueles que vêm aqui, se dizem crente, não querem ajudar com nada, são desonestos porque usufruem da fidelidade dos outros e ainda falam mal de quem é dizimista e querem fazer os outros parar de devolver o dízimo. Tem problemas espirituais. Não confiam na dependência do Senhor, não são verdadeiramente agradecidos por tudo que vem das mãos do Senhor e, palavra central aqui, não tem responsabilidade com a manutenção da obra de Deus. Repito, essas pessoas deveriam ir na igreja, ficar do lado de fora, sentar num banquinho, ouvir a palavra lá de fora, nem usufruir da fidelidade dos irmãos. É muita desonestidade, né? Agora, aqueles que passam por dificuldades, não estou podendo devolver o dízimo, mas respeito quem devolve. Você pode devolver o dízimo? Tem alegria? Ajuda, devolve. A responsabilidade da manutenção dessa obra é nossa. Eu quero me organizar na minha vida, eu quero também devolver o dízimo, eu quero fazer as minhas ofertas, sabe? É uma saúde espiritual. Essas pessoas que não estão podendo, mas são a favor, não querem prejudicar a obra de Deus e não querem falar mal de quem devolve, não tem problema nenhum. A gente entende, são situações na vida, as pessoas não estão podendo. Agora, estou me referindo àqueles que se levantam contra a obra, contra os dizimistas e querem a todo custo fazer com que ninguém seja dizimista. Já pensou se ninguém fosse dizimista, irmão? Como é que teria a infraestrutura que tem hoje nas igrejas? Como é que as pessoas iriam usufruir se a responsabilidade da manutenção da obra de Deus não vem dos governos? Está no bolso dos crentes, na responsabilidade de quem conhece a palavra. Por favor, né, irmãos? Olha, vamos lá. Honrando ao Senhor. Deus não precisa de dinheiro.
mas a sua obra sim. Dessa forma, quando ajudamos a obra de Deus, estamos honrando a Deus. Honra ao Senhor. Todos esses textos que falam de honrar a Deus com os bens, com as ofertas, o próprio Davi fez uma grande oferta para o templo e disse: Senhor, das tuas mãos te devolvemos a ti. Tudo vem de Deus. Mas ele não estava colocando nas mãos de Deus, ele estava colocando na obra. E ele diz: devolvemos a ti. Por quê? Porque a obra e Deus é uma coisa só. A igreja e Deus é uma coisa só. Honrar a obra de Deus significa honrar a Deus. Ter compromisso com a manutenção da casa de Deus é ter compromisso com a vontade de Deus. Então, honrando a obra, se honra a Deus e vai ser alvo da promessa de Deus. Se encherão os teus celeiros. O que diz Salmo 20, 13 e 4? Lembre-se o Senhor das tuas ofertas e realize todo o desejo do teu coração. Deus recompensa quem tem compromisso com a sua obra. 3. Auxiliando os irmãos, os dízimos e as ofertas servem para realizar muitas obras de auxílio aos necessitados. E por isso Paulo ensinou que quem muito semeia, Paulo estava falando disso, o próprio Paulo reclamou, irmãos. Paulo fez uma reclamação, nós aprendemos em lições passadas dos adultos a diferença de murmurar e reclamar. Reclamações esporádicas não tem problema, desde que sejam honestas, justas. Por exemplo, você comprou algo estragado, tem até o serviço de reclame aqui, você foi lesado. Então você pode fazer uma reclamação. O problema é quando a pessoa reclama de tudo, se torna um reclamão costumaz, isso é murmuração. Agora o apóstolo Paulo, pra vocês terem uma ideia, ele fez uma reclamação, ele clamou o seu direito. Ele disse: poxa, só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Outros têm o direito sobre vós, os vossos valores, muito mais nós. Muito mais nós. Mas eu não vou requerer esse direito. Ele já viu que eles não queriam ajudar ele mesmo na obra. Ele disse: vou trabalhar com as minhas mãos, não tem problema. Mas vocês acham que Deus está falando dos bois? Ou é a nosso respeito que ele diz: não ate a boca do boi quando debulha? Paulo diz: é a nosso respeito que Deus fala. Paulo se queixou, irmãos, que os outros apóstolos, as outras igrejas, davam sustento para eles. Paulo diz: poxa, é muito nós que semeamos as bênçãos espirituais sobre vós, é muito recolher as materiais de vós. Mas não vou usar desse direito. Outros usam, que eram os impostos, Roma cobrava, eles pagavam e ficavam quietinhos. Paulo diz: muito mais nós, mas eu não vou, deixa assim. Mas Paulo menciona que foi sobre eles, os obreiros. Paulo diz: o Senhor escreveu sobre bois ou é a nosso respeito? Quando ele diz: não ate a boca do boi que debulha, ele tem o direito. Ele tem o direito. Nós que semeamos as bênçãos espirituais, é muito recolher de vós as materiais. Olha só o que Paulo fala, irmãos. E aí Paulo vem dizendo, nesse mesmo contexto: quem muito semeia, muito vai colher. Deus ama quem dá com alegria. Estude todo 2 Coríntios 9, 6 e Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Nunca vai faltar nada quando a pessoa tem saúde espiritual, tem compromisso com a obra de Deus e ela honra a obra de Deus porque ela sabe que ela está honrando o Senhor. Repito, Deus não precisa de dinheiro, mas Ele tem uma obra na face dessa terra que precisa de recursos, sim. Vamos lá? Advertência contra o mau uso do dinheiro. Cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. Geralmente, quem condena ofertas e dízimos, essa pessoa é avarenta. Avarenta. Ela é sanguessuga. Vamos lá. Quem ama o dinheiro faz qualquer coisa para conquistá-lo, inclusive prejudicar o próximo com mentiras, crimes. E por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que se faz aos outros. Inclusive a obra de Deus. Tem gente que faz mal à obra de Deus, não ajuda com nada. E isso é consequência do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6 e 10.
Por amor ao dinheiro, Judas vendeu Jesus. Olha a capacidade que esse homem teve. A carnalidade era tão grande que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Vendeu o dono da vida por amor ao dinheiro. E olha que tem muitos por aí, irmãos, que são capazes de vender tudo que tem realmente, vender a fé, vender tudo para ter um pouquinho mais de dinheiro. Isso é falta de fé, isso é carnalidade, isso é cegueira espiritual. Isso é a pessoa viver atolada numa dimensão terrena que não confia em Deus, não tem segurança, tem problemas espirituais quem vive dessa forma. Vamos lá? 2. Não seja fiador de ninguém, um conselho. Infelizmente, muitos cristãos não têm firmeza diante de situações que envolvem os parentes e amigos no que tange a avalizar os outros em suas compras. A pessoa não tem firmeza, não tem sabedoria. A Bíblia ensina que se alguém tiver condições para isso, tudo bem. Mas se não tiver, não deve arriscar ficar sem nada. A Bíblia diz, não fique de fiador se não tens com que pagar. Se tem, não tem problema. Eu tenho muito dinheiro no banco, eu ajudo a obra de Deus, estou em dia com a obra de Deus, sou dizimista, sou ofertante e Deus tem me abençoado, tem bastante reserva lá, é prudente, não é errado fazer reserva, a própria Bíblia manda fazer reserva, desde que esteja em dia com a obra de Deus. E, você quer que eu te avalize? Tudo bem, se você não pagar, se der qualquer problema lá na frente, eu tenho condições de pagar, então você é teu avalista. Mas a Bíblia diz, se não tens, não seja. E aí os irmãos, por favor, empresta teu nome, compra um negócio para mim lá, estou passando um problema, mas vai me entrar um dinheiro aí, eu te pago de certeza, e você não tem condição, mas só tem o nome limpo. E aí fica com vergonha, fica constrangido de dizer não. E aí, mas você vai, pai, você não vai, promete que não vai dar problema? Não, não vai. Tá, tudo bem, então vou lá e compro no meu nome, e daí você paga. E o que acontece? A Bíblia diz, se não tens o que pagar, não corra o risco de que os credores venham e levem até a tua cama. O tanto de problemas que existe no meio dos cristãos, pelos dois lados. Uns que se embaraçam completamente, não têm administração nenhuma e muito provavelmente não estão protegidos com a bênção da fartura. Existe isso, o próprio Deus falou, honre o Senhor com os teus bens e se encherão os teus celeiros. Isso é uma bênção que vem da parte de Deus. É Ele que garante. Por isso que o profeta Ageu, olha a diferença. Quem honra ao Senhor, acumula em si. Esse acumula, irmãos, ele tem reservas. Não é um acumular, tipo acumular riquezas, tesouros na terra. A pessoa só quer, não. Ele está em dia com a obra de Deus, mas ele faz reservas para sua família, para a obra de Deus. Ele é prudente. É prudente. A Bíblia diz, se encherão os teus celeiros. Agora, olha a diferença, quem só pensa no seu bolso, no seu umbigo e na sua própria casa. Ageu, ele denuncia isso. Vocês só estão pensando leia lá, Ageu capítulo 1. Vocês só estão pensando nas casas de vocês e esqueceram a obra do Senhor. Vocês vão guardar dinheiro, não em celeiro, em saco furado. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai perder o que está guardando. Porque guarda em saco furado. Quem honra a obra de Deus, guarda em celeiro. Quem só pensa em si, guarda em saco furado. Não tem a bênção da proteção financeira. Não tem. Por quê? Saco furado não garante nada. Agora, celeiro é um celeiro do céu, de Deus. E Ele que garante a proteção. Não vai perder. Está ali, com prudência, com administração, ele tem reserva. Então, se a pessoa tem reserva, empresta o nome. Mas tem pessoas que não têm, e aí chegam para os irmãos que têm o nome limpo, mas não têm sabedoria, e se deixam levar, e hoje tem um monte de contenda na igreja, porque os irmãos passam por essa situação. Não, seja firme. Eu já fiz isso. Alguém chegou para mim, empresta seu nome, por favor, me avaliza lá e tal. Meu querido, a única coisa que eu tenho é meu nome limpo. Você me garante que vai dar alguma coisa no futuro? Certeza eu não tenho, mas eu acho que não vai dar. Não. Então a gente não pode. Nessa área material, a gente não pode ficar no eu acho. Tem que ter firmeza. Então, como eu não tenho condições, se acontecer alguma coisa errada contigo, eu não tenho reservas, aí eu não posso emprestar. A Bíblia é que manda fazer isso. Não fique de fiador se não tens com que pagar.
Não corra o risco de perder tudo. Então, uma recomendação muito valiosa aqui para os irmãos. 3. Saiba lidar com os recursos que Deus dá. Devemos pedir sabedoria a Deus em primeiro lugar, para poder administrar recursos financeiros. Eu sempre ensinei, principalmente os novos convertidos, antes de qualquer coisa que você deve pedir para Deus, peça a sabedoria. E também em relação às coisas materiais, Senhor, me dê sabedoria para me administrar valores. Porque se eu não tiver sabedoria, eu vou me estragar. O dinheiro seduz, irmãos. O dinheiro seduz as pessoas. Por quê? Por causa do desejo de querer acumular. Lembra? O mundo é capitalista, todo mundo quer. Então o dinheiro, se a pessoa não tiver sabedoria de Deus, temor e compromisso com o reino, ela vai servir ao dinheiro. Não, irmãos, tem que ter sabedoria, compromisso com o reino. Aí você vai fazer do dinheiro um servo. Ele vai trabalhar para você. Nunca vai dar escândalo e nunca vai te faltar para você servir a Deus com alegria com a tua família e continuar dando manutenção à obra de Deus. Tem que ter compromisso com a obra de Deus. Os irmãos são testemunha aqui. Quando eu comecei esse trabalho na internet, eu já sentei no meu coração. Primeiro recurso que eu pegar, eu já vou assumir uma família no campo missionário, porque a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é nossa. E o primeiro recurso que Deus mandou, eu tenho um monte de necessidade na minha casa, tem um monte de coisa. A vontade do ser humano é ilimitada, tem um monte de coisa se eu fosse querer realizar minha vontade. Mas não, já adotamos uma família, junto com alguns irmãos, mais 2 irmãos aqui, o Cláudio e o pastor Roberto, adotamos pelo departamento de missões da nossa cidade, adotamos lá no Paraguai. Não estou aqui tocando trombeta, ou me exaltar nem nada, mas eu tenho consciência. Eu não posso, de forma alguma, administrar valores e não pensar na obra de Deus. Quem tem, irmãos, amor à obra de Deus, pede sabedoria. Vai sobrar para ele, para sua família e para que ele continue dando a manutenção na obra de Deus. Então, e outros projetos, né? Hoje, graças a Deus, temos projetos também aí, já temos várias crianças que por meio da Catflix estamos ajudando um projeto ali na África. Você tem que pensar na obra de Deus. E graças a Deus, as necessidades de onde eu congrego, a cidade onde eu estou, a responsabilidade é nossa. Não é do Estado, nem do governo, nem dos ímpios. Então, irmãos, tudo é uma questão de saúde espiritual. Quem prioriza o reino de Deus e investe na obra de Deus, o próprio Deus lhe acrescentará muito mais. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão, vem de outra parte, é Deus que traz. Não é vocês vão, não, vos serão acrescentados. Vem muito mais quem tem compromisso com o reino. Por isso que eu digo, quem não se envolve, quem não tem responsabilidade, é porque ele não tem compromisso com o reino. E sabe o que vai acontecer? Olha só, devemos fazer o dinheiro servir a Deus e nos servir, e não o inverso. Confere no Mateus 6,24. Ou a pessoa serve a Deus ou serve ao dinheiro, serve a Mamon. Mamon foi até pintado, se você quiser achar na internet, tem uma pintura da Idade Média, foi desenhado um homem horrível, terrível, sentado em cima de um saco de dinheiro assim, e ele foi visto como Deus Mamon. Na época do Senhor Jesus já era visto. O dinheiro é um Deus na vida de muita gente, e isso não pode acontecer na vida de quem teme a Deus. Vamos lá? É a nossa conclusão. Quem é espiritual, dependente e alegre, está comprometido com a obra de Deus. E honra a Deus com os seus bens, sabendo que Deus ama quem dá com alegria. Então é tudo uma questão de saúde espiritual, uma questão de voluntariedade, ofertar na obra de Deus, devolver os dízimos, saber entender o dinheiro, irmãos, não é do diabo. O dinheiro é de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro. Ageu fala isso lá em Ageu 2:8. Estude lá que Ageu ele fala, vocês estão se vestindo e não se aquecem. Estão comendo e não se fartam. Por quê? Porque só pensam na casa de vocês, esqueceram a casa do Senhor. Vocês vão guardar dinheiro num saco furado. Então, meus irmãos, quem é alegre, comprometido com a obra de Deus, quem tem saúde espiritual, ele honra a Deus com alegria. Eu pergunto para você, é melhor estar pedindo emprestado para os outros ou ser generoso e ter para emprestar e para doar? É melhor ter, irmão, ser generoso. Por isso que Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar
do que receber. Aqueles que amam a Deus, que são dependentes, que confiam no Jeová Jireh, no Deus provedor, eles recebem sabedoria da parte de Deus, não amam o dinheiro, não amam e não se tornam escravos do dinheiro. Não, pelo contrário. Ele sabe que o dinheiro é um recurso, é uma ferramenta nas mãos de Deus, e ele faz o dinheiro trabalhar para Deus, para o reino e para que a família dele tenha alegria em servir ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Nesse momento vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e venham as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, os recursos do reino de Deus, para que a gente possa fazer muito mais pela obra do Senhor. E você, pastor Rodrigo, eu tenho condição, desejo de fazer muito mais na obra do Senhor, mas eu não tenho, pastor Rodrigo, muitas condições financeiras. Eu sempre falo para os irmãos, se inscreva no meu canal, deixa o like positivo. Quando você puder, nos ajude em adquirindo os nossos materiais, que por meio da Catflix ou da Cat, você vai fazer missões. Nós estamos canalizando os recursos para a obra do Senhor. Canalizando. Pode ter certeza, irmãos. Ainda tem muito homem de Deus na face dessa terra que ama a Deus, que ama o reino e coloca o dinheiro a serviço do reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa lição maravilhosa, Pai, e te louvamos pela saúde espiritual que o Senhor concede aos teus filhos e todos os benefícios que o Senhor tem concedido aos teus filhos e as condições dos teus filhos te servir com alegria, tendo responsabilidade e compromisso com a tua obra. Senhor Jesus, abençoe cada filho teu, dê graça àqueles, Pai, que estão passando por alguma dificuldade, é compreensível, o ser humano vive seus momentos. Dê graça, Senhor Jesus, aos teus filhos que desejam ajudar na tua obra, que desejam também, Pai, ter o coração aberto, generoso, voluntário, para ajudar o teu reino, a tua obra. E olhe, Senhor, tenhas compaixão, Pai, daqueles que não entenderam, daqueles que têm dificuldades, daqueles, ó Pai, que até se levantam contra a tua obra, não conseguem compreender, Pai, esse sentimento de gratidão, essa alegria que há no coração dos teus filhos, como Abraão, que não tinha nada escrito, e ele viu, tem um sacerdote do Deus Altíssimo ali, tem. Ele precisa de recursos, eu vou devolver o dízimo para a obra do Senhor, para honrar e demonstrar que eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. Senhor, que esse sentimento esteja no nosso coração, para que nós possamos continuar abençoando a Tua obra, os Teus ungidos, as necessidades da Tua obra, a manutenção da Tua casa. Venha abençoar os Teus filhos com milagres de provisões. Opere milagres de provisões na vida dos Teus filhos, para que eles entendam que o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Para a glória do Teu nome, ordenamos esta bênção, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço. Não esquece, viu, você pode entrar na Catflix, nos ajudar a fazer missões, nos ajudar e ajude a tua igreja onde você congrega, ajude o teu pastor. Pastor, o que eu posso ser útil aí? Quais as dificuldades, necessidades? Deus vai me dar graça e vocês vão prosperar e vão servir a Deus com alegria. Forte abraço, fiquem na paz.